Vamos então aqui retomando o nosso estudo do livro Bastidores da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo. Nós vamos iniciar o capítulo número 6, no anfiteatro. Nós vimos no nosso encontro anterior, Guilherme, então, sendo assistido novamente lá na União Espírita Baiana, através dos recursos da mediunidade, ele então sendo fortalecido, sendo esclarecido, para que fosse tomado, de coragem também, para modificar, suas intenções, seus objetivos, que se encontravam bastante focados na busca pela vingança que ele tanto desejava. No plano espiritual, ele foi então ali na presença de irmãos do plano maior, foi também ali esclarecido sobre a possibilidade dessa mudança, para que ele não temesse seguir por esse caminho novo que era proposto para ele, e que ele colaborasse com os trabalhos das equipes no plano espiritual, para conhecer exatamente esse anfiteatro que ele relatou, que era um ambiente para alguns ali desconhecido, que falava exatamente no local onde o Dr. Teofrastos, que era essa entidade vinculada às esferas inferiores, que nesse local ele então reunia esse grande grupo de espíritos, orientando sobre como alcançarem esses objetivos de vingança que eles tinham. E aí então Guilherme foi então convencido a se tornar um colaborador do grupo e não mais um paciente como ele era inicialmente, embora mesmo como colaborador ele se tornava ainda um paciente agora diferenciado, que além de ajudar, ele também, além de ser ajudado, ele também poderia ajudar agora. Então, combinaram de fazer uma visita a esse local. Então, tanto que no final, esse espírito que o orientava dizia assim, silenciou invadindo por emoções transcendentes. Tínhamos a impressão de encontrar-nos em outro plano vibratório que não a Terra, nossa genitora sofrida e portadora de sofrimentos. Recompondo-se com as características habituais, disse a Guilherme, que o fitava, algo atoleimado. E agora, filho, está disposto a seguir conosco ao recinto das experiências do irmão Teofrasto? Sim, tenho medo, porém. Em toda a minha desdita, sonhei não poucas vezes com a paz longínqua. As lágrimas impediram de prosseguir. Pondo-lhe a destra sobre a cabeça banhada de úmido suor, Saturnino estimulou-o. Este é seu momento de libertação. Não adie. O Senhor nos ajudará. Sigamos. Então aqui foi o ponto de virada para Guilherme, que iniciava agora uma nova trajetória. Brás colocou, deve ser difícil esse trabalho no além. Eles usam o recurso de levar o espírito em uma regressão e mostrar para ele seus erros do passado. Ele passa a ser juiz dos seus atos. Então faz parte desse processo em que o espírito faz ali uma varredura na própria consciência e ali encontrando os pontos importantes que precisam ser modificados, ele então é estimulado a essa busca. Muito bem, vamos lá. No anfiteatro. Ante a proximidade do momento de nos dirigirmos aos sítios em que o Dr. Teofrastos labora, voltavam-nos à mente as lições fornecidas pelo benfeitor Glaucus em torno da história e das realidades da hipnose. A gente lembrou aqui no capítulo 4, falando sobre a hipnose, o espírito Glaucus, que era esse benfeitor, então ele trouxe para nós orientações sobre o percurso do magnetismo, da hipnose, e depois esse mesmo conhecimento agora aplicado aos processos de obsessão, que como nós vimos, o objetivo dessas orientações foi exatamente alertar para esse recurso que o próprio Guilherme aplicava junto ali a Mariana e ao Sr. Gabriel, os dois espíritos, os dois encarnados
que eram os obsediados por ele, e ao mesmo tempo em que Guilherme também relatava que esse era parte do plano que o Dr. Theophrastus tinha passado para ele, de ele trabalhar nesse processo de obsessão e ao mesmo tempo fazer aquele planejamento de uma nova reencarnação, que era o que ele desejava. Então agora aqui o Filomeno de Miranda traz para nós essa lembrança, né, daquilo tudo que foi orientado pelo irmão Glaucus. Guilherme, amparado fraternalmente por Ambrósio, o delicado enfermeiro e assistente de Saturnino, foi incorporado ao grupo, e assim nos acercamos da porta do velho edifício da União para nos transferirmos até o anfiteatro, então da União Espírita Baiana, que era o centro ali que o Filomeno de Miranda trabalhava como encarnado, né? Lembrando que ele conta essa história na época em que ele estava encarnado e ele teve a oportunidade de acompanhar esse caso nesse trabalho de desobsessão. Saturnino, prestimoso e severo, antevendo a gravidade da excursão, a todos nos adestrou, quanto possível, nos recursos da concentração e da prece, de modo a evitarmos qualquer desastre no recurso inditoso para onde rumávamos. Lendo essa parte desse parágrafo, me fez recordar aquela passagem do Chico, né, a história dele, essa história contada lá no livro, né, As Vidas de Chico Xavier, pelo Marcel Sotomayor, conta para nós sobre uma passagem em que o Chico, ali por volta dos seus 18 anos, né, e a gente fala ali de 1930 praticamente, na década de 20, né, de 1920, o Chico então ali saindo, né, da juventude, né, ele então vivia numa época em que era muito comum os jovens serem levados a prostíbulos para vivenciarem ali, né, a iniciação da sua vida sexual. E o Chico então ele foi conduzido por um amigo do pai dele para esse local, né? E foi interessante porque nessa história comenta que quando o Chico então chegou nesse local, rapidamente, né, as jovens que trabalhavam nesse local perceberam que era o Chico, que ele já era conhecido, e rapidamente mudaram a sua postura numa posição de respeito para com ele, assim como o Chico também, mantendo, né, o mesmo padrão, né, de ideias, padrão de sentimentos que ele tinha, que eram padrões bastante elevados, né, ele ajudou então aquelas jovens através da prece, através dos passes, né, fazendo com que aquele local se transformasse numa casa de orações, né, para fortalecer aquelas jovens. E depois, da mesma forma que o Chico entrou, ele saiu de lá, deixando ali, né, aquela semente de amor que ele sempre deixava por onde ele passava. Eu lembrei desse fato porque, para nós, né, pessoas ainda frágeis, pessoas ainda tendenciosas e tudo mais, né, quando nós nos adentramos num local como esse, a nossa mente acaba sendo contaminada por essas ideias. Né? Por mais que nós pensemos, né, olha, nós estamos aqui para poder fazer determinado trabalho, mas a nossa mente fica contaminada. E muitas vezes até muito tempo depois de visitarmos um ambiente como esse, não apenas ali no caso de um prostíbulo, por exemplo, mas num local onde traz para nós uma impressão muito negativa, de dor, de sofrimento, de morte, aquelas imagens nos marcam. E nós não temos ainda essa capacidade de olhar por uma perspectiva mais elevada. Nós nos envolvemos com essas imagens e, mais uma vez, nós somos contaminados pelas vibrações desse ambiente. Diferentemente de um espírito como Chico, que trouxe para nós um exemplo de vida tão elevado como esse, em que ele entrou e não apenas não foi contaminado, como contaminou o local agora com essas vibrações diferenciadas, né? Então isso me chamou a atenção, porque o irmão Saturnino chamava atenção com relação a isso. Por isso ele dizia, né, a todos nos adestrou, quanto possível, nos recursos da concentração e da prece, de modo a evitarmos qualquer desastre no reduto inditoso para onde rumávamos. Então, num local como esse, principalmente Guilherme, por exemplo, que era um espírito que convivia nesse local, estando de volta, ele não apenas se sentiria envolvido novamente pelas vibrações do ambiente,
como também sentiria o medo, porque agora ele vai numa condição diferente. Antes ele era um associado do grupo, agora ele vai como alguém que traiu essa confiança, só que agora agindo exatamente para não destruir, mas para combater esse tipo de influência. Então, para ele era muito difícil. E no caso de Filomeno de Miranda, né, já tendo ali também um preparo, ainda, apesar disso, estava muito vinculado aqui ao mundo físico. Então, nesse caso, as nossas ideias são ideias de julgamento, são ideias até mesmo de prazer, muitas vezes, de você ver um ambiente onde você se sente bem. É o que acontece aqui no nosso mundo, né? Nós já conversamos sobre isso. Situações, por exemplo, de celebrações esportivas, de shows musicais, de carnaval, de determinados tipos de festa, quando nós vamos, dependendo do tipo de vibração que se encontra naquele local, de acordo com o comportamento das pessoas, ou nós nos afinizamos, ou nós nos sentimos repelidos. Para aqueles que se afinizam, acabam sendo contaminados e dando mais ainda combustível para aquela vibração já existente. Então, de acordo com o objetivo deles, eles estão ali para um trabalho importante e devem resistir a qualquer tipo de provocação, no sentido, né, de tentações que possam, porventura, acontecer. Nós veremos em breve também, no próprio livro Sexo e Obsessão, também de Filomeno de Miranda, quando ele fala do plano espiritual, de determinados ambientes, em certas dimensões, em que existe uma promiscuidade muito grande, em que não apenas desencarnados estão ali, mas encarnados em desdobramento vão para esse local deliberadamente, por vontade própria, para desfrutar desses prazeres, sendo atraídos pelas vibrações, ou são conduzidos, muitas vezes até escravizados, para serem intoxicados por esse ambiente. Então é aí que nós vemos, né, o que é você sair de uma determinada esfera onde você se encontra adaptado para você chegar em outra. André Luiz, por exemplo, comenta no livro Libertação, em que ele sai da colônia Nosso Lar e vai em direção àquela cidade no plano espiritual, onde existe ali esse mesmo tipo de situação, onde Gregório era o grande chefe, o grande líder, e aqui nós vemos um outro espírito assumindo essa função, no caso do Dr. Teofrastos. Então vamos lá. Recebido então as orientações, a tarefa de grande realce tinha como objetivo essencial conhecer os métodos de trabalho dos adversários da luz, de modo a elucidar os companheiros reencarnados e aplicar igualmente os antídotos compatíveis quando estes esclarecimentos em aluno. Sem dúvida, desde as primeiras horas do Espiritismo, mensageiros eficientes têm vindo à Terra, esclarecimentos sobre as paisagens do mais além. E mesmo antes da chegada do Consolador, os informes incessantes chegavam aos ouvidos dos homens, advertindo-os sobre as realidades insofismáveis da vida. E aqui também a gente vai lembrar, né, que muitas, principalmente dentro do ambiente católico, por exemplo, onde nós tínhamos ali padres e freiras que, através de sonhos, através de desdobramento, visitavam esses ambientes do plano espiritual, trazendo para nós descrições desde as mais iluminadas, das mais elevadas, até as mais perversas, descrevendo inclusive, agora numa linguagem mais religiosa, aquele ambiente do céu, ou aquele ambiente do inferno, ou aquele ambiente do purgatório, onde eles estavam. Então eles faziam as classificações de acordo com o entendimento que eles tinham. Basta a gente lembrar a própria Divina Comédia, de Dante Alighieri, onde ele descrevia para nós o céu, o inferno, o purgatório, como uma experiência de desdobramento, que foi um sonho que ele teve. E isso se tornou uma grande referência no próprio meio religioso. E hoje, para nós podemos entender esses diversos ambientes no plano espiritual como exatamente ali comunidades de espíritos afins que formam desde os ambientes mais elevados até os ambientes mais sombrios. Né? Então, por isso ele coloca para nós que até mesmo antes da própria chegada do Espiritismo, essas descrições já chegavam para nós. Então, pessoas do ambiente religioso, pessoas comuns, que tinham essa facilidade, né, e a capacidade de se lembrarem desses ambientes, traziam para nós, então, esses informes. Seguindo, aguardava-nos à porta singular veículo, semelhante à velha Serges, porém de maiores proporções. Então, lembrando aquelas carroças, né? As Serges eram aquelas carroças com apenas duas rodas, não eram carruagens, né, mas de duas rodas,
né? Porém, ali nesse caso, né, com carroças fechadas em cima. Né? Então, semelhante às velhas sedes, porém de maiores proporções, a qual estavam atrelados duas parelhas de corcéis brancos, belos espécimes equinos, conduzidos por um cocheiro de meia-idade, que nos saudou com discreta cortesia. Aqui nesse caso, então, embora ele use essa expressão das sedes, parece para nós aqui, então, carruagens, né, já que tem dois pares, são 4 cavalos, né, puxando essa carruagem. Nós vimos isso também no livro Memórias de um Suicida, quando caravanas de trabalhadores iam para esses ambientes, sendo conduzidos exatamente nesses equipamentos. Né? Porque aqui nós veremos uma descrição que no plano espiritual nós vemos ainda pela vibração que domina em determinados ambientes e pelas condições dos desencarnados ou encarnados que lá estão, é um local de muito difícil locomoção e até mesmo de orientação. Sentido de dificuldade, né? O espírito se sente intoxicado, afogado, zonzo, né? Perdendo ali a lucidez, dependendo do grau de vibração que ele se encontra. Então esses equipamentos servem como equipamentos de segurança para o transporte. Adentramo-nos no coche que partiu. As cortinas arreadas não nos permitiam a visão exterior, né? Porque também por uma questão de segurança. O irmão Saturnino esclareceu que conhecia o local em que estava o anfiteatro, próximo à região pantanosa da cidade, em uma área deserta e não muito distante, quando atingimos numa hora de viagem aproximadamente. Aqui lembrando que a União Espírita Baiana fica ali, né, em Salvador, obviamente, e essa região então descrita tem um vínculo com esse espaço. Então nós vamos lembrar que da mesma forma que nós vamos encontrar colônias como o nosso lar, assim como outras instituições no plano espiritual vinculadas a determinados centros urbanos, nós vamos encontrar também locais bastante sombrios, né, bastante tenebrosos, também vinculados a esses locais. Então temos ali os planos, né, as comunidades elevadas e temos as comunidades ainda inferiorizadas. Elucidou ainda que a providência de utilizar o veículo se justificava, considerando a situação de alguns dos membros presentes à excursão, pouco adestrados a voos mais expressivos fora do corpo somático, como Guilherme, e qual acontecia a nós outros, algemados ainda às formas físicas. Então aqui, né, como... Bom dia, Dudu. Então aqui no caso, né, pelas dificuldades que eles tinham de locomoção, e não sendo capazes, né, de volitação, como André Luiz já nos instruiu, então era necessário uma caminhada no plano espiritual pela própria densidade dos espíritos. E aí nesse caso, só que a caminhada num ambiente como esse era uma caminhada bastante problemática, bastante arriscada. Daí então o cuidado com esses veículos. Lembrando, inclusive, que no próprio Memórias de um Suicida, não apenas as carruagens eram utilizadas, como lanceiros também, que eram espíritos que estavam ali com o objetivo de trazer segurança para o grupo, devido ali ao assédio, ao ataque, né, de hordas de espíritos que não permitiam, né, não desejavam a presença desses espíritos. Convidados à oração silenciosa, procuramos mergulhar no oceano sublime da prece, de modo a contribuir com os recursos possíveis para o êxito da missão. Né? Pois é, Brasil ainda tem isso. Né? Porque, na verdade, esses dardos fluídicos são cargas de energia, né, que são utilizadas para, né, repelir esses espíritos. Então, Luiz Sérgio fala sobre isso, André Luiz fala sobre isso, Manuel Filomeno de Miranda está falando sobre isso para nós também. Transcorrido mais ou menos o tempo previsto, escutamos bulha e altercação à nossa frente, quando então saltamos da condução, prosseguindo a pé. Então essa bulha e altercação é aquela discussão, aquele bate-boca, aquele xingamento, aquele tumulto que eles ouviam então, né, já que a carruagem estava chegando, vendo tudo isso à frente, então eles pararam e se deslocavam a pé
a partir dali. Havia uma multidão de entidades viciosas, em atitudes repelentes, que dialogavam com expressões vis e ultrajantes. Entre elas, podiam-se notar diversos encarnados, perfeitamente diferenciáveis, graças aos vínculos do perispírito ainda ligado ao corpo físico, que pareciam algemados a alguns dos desencarnados libertinos, que os conduziam como se fossem escravos das suas paixões e de quem não se podiam libertar. Outros pareciam com carantonhas semiescas, e o recinto tresandava a putrefação. Então, olha só a descrição que ele traz para nós. Desencarnados com uma aparência animalesca, que ele chama de carantonhas simiescas, né? Simiesca vem dos símios, né? dos primatas, né? De macacos, por exemplo. Então, aquelas caras deformadas, né? Quase animalescas, e ao mesmo tempo encarnados, que em desdobramento, sendo percebidos pelos fios, né? Desse cordão que nos vincula ao corpo físico. Então eram percebidos claramente quem era encarnado e quem era desencarnado. E muitos desses encarnados eram encarnados na condição de escravos desses espíritos. Também ali sofrendo, né? Sofrendo a obsessão, sofrendo as perseguições do plano espiritual. Então era realmente algo bastante triste de ver todo esse quadro. E ele colocava também aqui que o recinto tresandava a putrefação. Olha o odor percebido também, um ambiente podre, um ambiente pantanoso, né, um ambiente criado exatamente pela psicosfera dos seus frequentadores, dos seus participantes. Então uma mente em desordem traz exatamente esse quadro que é plasmado a partir da manipulação, até mesmo inconsciente, dos fluidos que existem, né, em torno de nós. Vibrações viciosas e sombrias carregavam os céus, que tinham um tom pardacento escuro, sem estrelas, e o solo miasmático parecia um baú insano que, todavia, não lhes chamava a atenção, acostumados como se encontravam a paisagem triste e morta do local. Então, mais uma vez, né, esse tom do céu, pardacento escuro, é aquele bege escuro, né, parecendo ali, né, uma neblina. É uma coisa assim terrível, né? Acho que o mais próximo que a gente consegue imaginar de um ambiente como esse são esses filmes, né, onde usam efeitos especiais para criar esse tipo de quadro. Então, algo realmente muito sofrido, muito doloroso, né? Um solo miasmático, então pisando no charco, pisando num ambiente cheio de podridão, uma vegetação morta, né? Dá para a gente ter uma ideia sobre isso. E continuando, a construção de matéria viscosa e escura tinha forma semicircular e fazia lembrar repentinamente os velhos circos, não fosse a substância de que se revestia. Aqui me fez lembrar, ele colocou aqui velhos circos, mas me fez lembrar aqueles anfiteatros, né? Onde você tem ali aquela arquibancada em formato semicircular e na frente aquele palco também semicircular, em que aqueles que eram os espectadores acompanhavam a apresentação das pessoas que ficavam naquela concha, né, que se apresentava na frente. Luzes roxas e vermelhas esparramavam sombras atormentadas e passavam perdidas nos interesses em que se compraziam, de quando em quando, massa compacta e atroadora, empurrando violentamente os que se encontravam à frente, chegava em galhofa infernal. Dificilmente se poderia ver na Terra espetáculo de tal natureza, e todavia estávamos na Terra, um pouco fora das vibrações do mundo material, dentro dele, porém. Né? Então, até essas cores traziam para nós aquele sentimento deprimente, aquele sentimento angustiante, né? Mas para eles era algo natural, porque todos estavam ambientados
e acostumados a essa atmosfera. E aqui, como ele colocou, né, na Terra a gente não conseguiria encontrar algo tão parecido, embora não seja muito difícil. Né? Eu me recordo, por exemplo, um filme chamado Anjos do Sol, um filme nacional, que contava a história de um local de prostituição num garimpo no norte do Brasil, onde crianças eram vendidas pelas famílias para serem prostituídas naquele local. Né? E esse local lembra muito uma atmosfera como essa. Aquelas luzes avermelhadas, arroxeadas, aquele local cheio de fumaça, né? Um cheiro tóxico de bebida, de cigarros, do próprio clima psicosférico do local. Então, uma coisa muito pesada. E nós vamos encontrar locais parecidos pelo mundo afora, né? Onde muitas pessoas se comprazem, e não apenas se comprazem, mas buscam esse local, porque é ali em que eles vão satisfazer ainda suas tendências inferiores. Bom dia, mami. Alguns guardas bufos e caricatos tomavam conta da entrada ampla, onde se encontravam assestados alguns aparelhos que faziam lembrar os torniquetes utilizados entre os homens, com a presença de que sobre eles havia uma caixa retangular que Saturnino informou ter a finalidade de impedir a entrada de espíritos que não pertencessem a Malta. Era o psicovibrômetro, que tinha a capacidade de registrar as ondas vibratórias de todos os assistentes, denunciando assim quaisquer intromissões, aqui entre aspas, né, dos espíritos superiores. Então, bom dia, Fabi. Então aqui também ele colocava esses aparelhos que ficavam à entrada desse local, capaz de medir as vibrações, né, ou seja, o padrão vibratório psíquico daqueles que entravam nesse local. E eles tinham, então, a capacidade de detectar aqueles que tinham um padrão vibratório mais elevado, que poderiam, nesse caso, se intrometer nos trabalhos daquele plano, né, daquele ambiente. Então era um detector de espíritos superiores, digamos assim. Bom dia, dona Miriam. Ambrósio, no caso aqui, irmão Saturnino, Ambrósio e Glauco, todavia, tomaram precauções especiais, de modo a transporem a passagem sem provocar qualquer alarde denunciador, através de um processo de imersão mental nas lembranças do passado, o que lhes diminuía o registro vibratório. Então aqui é algo bem interessante, bem curioso. Bom dia, soldado. Para que esses espíritos que viviam numa condição mais elevada, para que eles pudessem passar despercebidos por esse local onde havia esses aparelhos, eles então mudaram o seu padrão vibratório. E como isso é feito? Através da busca de lembranças dentro de suas próprias consciências. Então não é aquela ideia assim, eu quero mudar o meu padrão vibratório, e você, pelo simples desejo, você muda a faixa com a qual você se sintoniza. Aqui não. Aqui não. Aqui eles tiveram que fazer essa imersão nas próprias lembranças para encontrarem determinados momentos de suas existências onde eles estariam dentro desse padrão. Por exemplo, quando eles viviam suas vidas como encarnados, sem qualquer preocupação com valores mais elevados ou com suas espiritualizações. Se espiritualizarem mais, se elevarem mais, eles se tornaram pessoas comuns do nosso mundo. Como nós, que vivemos aqui no ambiente, de acordo com aquilo que nós buscamos em termos de prazeres, né, nos programas de televisão, nos eventos sociais, nas festas, né, no nosso dia a dia, de acordo com o padrão das nossas ideias, né, ideias mais críticas, ideias ideológicas, ideias mundanas, digamos assim, né? Então eles buscaram em si mesmos. No momento em que eles se concentraram, eles começaram a mudar o padrão vibratório, que seria, né, lembrando aqui uma instrução didática, né, que a gente já conversou sobre isso algumas vezes, né, o
o Luiz Antônio Gasparetto, né, me recordo numa entrevista que ele dava, falando sobre o trabalho de evangelização que ele realizava. Como falar de padrões vibratórios para crianças, para adolescentes que ainda não conseguiram entender de que modo que as frequências mentais que nós emitimos nos colocam em determinados padrões. Então ele usou um exemplo. Ele falou assim, nós temos luzes. Quanto mais brilhantes essas luzes, maior o nosso padrão vibratório. Quanto mais escurecidas, menor o nosso padrão vibratório. Aplicar essa orientação mais didática, pensando que, a princípio, o irmão Saturnino, Ambrósio e Glauco tinham ali aquela luz prateada, dourada, irradiando do peito. E eles, então, fecharam os olhos, se concentraram numa determinada passagem da vida, e essa luz foi ficando cada vez mais escura. Ela foi saindo daquele padrão prateado-dourado e começou a ficar mais escurecido, numa cor de bronze, numa cor mais amarronzada, numa cor mais escura, que era exatamente o padrão em que eles estavam naquele momento. E aí vem algo curioso. Além disso, penetrariam no recinto logo mais quando o número de frequentadores fosse muito expressivo, de modo a que o aparelho ficasse impregnado de fluidos de baixo teor vibratório. E aqui vem a parte interessante. Quanto a nós encarnados e a Guilherme, não haveria problema, porque eles simplesmente continuariam sendo aquilo que eles são, tanto para os encarnados como para os desencarnados. E aí a gente vai lembrar, né? Mas, poxa vida, o Manuel Filomeno de Miranda, né? Assim como também, né, o próprio que estavam com ele, né? Que era me esqueci o nome do dirigente do Centro Espírita lá da Bahia, que era o irmão Petitinga, né? No caso deles, por exemplo, embora fossem trabalhadores, embora fossem esclarecidos, médiums, responsáveis e tudo mais, a gente vai lembrar, por exemplo, o próprio irmão Jacó, Frederico Figner, que ele era dirigente, né, tinha trabalhado na Federação Espírita Brasileira, tinha feito e acontecido nas instituições onde ele frequentava. Quando ele desencarnou, indo para a colônia encontrar ali espíritos como Caibar Schutel, né, como do nível de Eurípides Barçanufo e tudo mais, ele era um espírito absolutamente comum. Porque existe aquele padrão que você se acha que tem, que você acha que tem aqui no mundo físico, e tem aquele padrão que realmente você é no plano espiritual. E quando nós lemos, né, o Voltei, somente no final do livro, já trazendo aqui um spoiler, mas nós já estudamos esse livro, então não tem nenhum problema, somente no final do livro é que o Frederico Figner, a partir das conquistas individuais, porque ali não é uma posição que você ganha para se tornar um espírito evoluído, é uma posição que você conquista através do desenvolvimento dos seus valores, através do fortalecimento dos seus princípios. Então, nesse caso, quando ele chegou no plano espiritual, Brás, exatamente ali, ele chegava, né? Não, deixa comigo porque eu era dirigente do Centro Espírita. Eu era um estudioso do espiritismo, e lá no plano espiritual ele era aquele indivíduo opaco, sem expressão vibracional considerável. O que ele tinha de merecimento era estar no meio deles, mas não significa se tornar um deles. Essa é a diferença. E é que naquele momento ele apenas estava entre eles, e foi através do aprendizado, do trabalho e da conquista que ele foi mudando o seu padrão vibratório, aí sim estando em sintonia com eles para ser um deles, embora ainda bastante tímido. Então aqui é a mesma coisa, nós temos então irmão Saturnino, Ambrósio e Glauco, 3 espíritos já numa condição elevada, que se rebaixaram vibracionalmente para fazer parte daquele grupo, naquele ambiente, enquanto que os demais eram apenas espíritos comuns que estavam sendo aquilo que eles eram. Olha que situação interessante da gente pensar como é o padrão vibratório e a questão da sintonia, da atração no plano espiritual. Cada um pertence ao ambiente
que ele próprio cria em torno de si. E pela lei da afinidade ele vai se juntar com espíritos semelhantes. Muito interessante isso. O Braz colocou, já vi alguns casos, né, de presos sair das cadeias, tipo fosse desintegração. E nunca achei a comprovação de como se dá esse fato, né, que intriga policiais. Né? Pois é, Braz. Aí já é uma história mais fictícia, né? Fictícia não, mais misteriosa para a gente poder analisar. Né? O soldado colocou em cima, né, a condição comum é de espíritos neutros nesse planeta, no atual estágio da humanidade. Né? Há, porém, condições mistas, né, uma diversidade, né, o claro e o escuro. Né? O padrão vibratório, no caso aqui do nosso mundo, é um padrão ainda bastante limitado, né, aos estímulos do mundo material. Então, infelizmente, nós ainda estamos nessa condição. Mas esse processo de mudança em que nós nos encontramos, que é exatamente a transformação do mundo de provas e expiações para esse mundo de regeneração, nós estamos agora no início dessa fase de transformação. Uma fase que vai demorar aí durante algumas gerações ainda. Então nós estamos aqui, muitos de nós, tendo o primeiro contato com esse processo de mudança. E continuando, vamos lá. Afastando-nos um pouco do bulício, os benfeitores e o assistente concentramo-nos demoradamente e observamos um fenômeno singular. Lentamente o aspecto exterior se foi adensando e a forma pareceu ligeira transformação que os deformava, e como se estivessem respirando em cômoda atmosfera, passaram a apresentar leves estertores e, sensivelmente modificados, convidaram-nos a entrar. Então, olha interessante ali também, né? Atravessamos as barreiras sem qualquer incidente e fomos surpreendidos por um recinto amplo de arquibancadas que ficavam fronteiriças, né, a um picadeiro, ficavam fronteiras a um picadeiro pouco iluminado, onde o espetáculo teria curso. A balbúrdia ensurdecedora fazia lembrar um covil de feras. Expressões profundamente vulgares e tradutoras da qualidade dos que ali se encontravam explodiam abundantes, constrangendo-nos. Então era um ambiente bastante aterrador para eles, né? Saturnino, com muita discrição, nos convocava à oração, de modo a que não nos distraíssemos. Esclareceu que benfeitores espirituais nos acompanhavam de longe, pelos fios invisíveis do pensamento, intercedendo por todos nós ao Senhor da vida. Guilherme, apavorado, estava a ponto de desequilibrar-se. Acolitado, no entanto, por Ambrósio, que o sustentava, manteve-se em silêncio expectante. E aí a gente vai lembrar então daquela orientação inicial que o irmão Saturnino ofereceu a eles antes de iniciarem essa jornada. Mantenham a concentração, fortaleçam-se na fé, para que não sejam envolvidos e desequilibrados pela psicosfera ambiente. Era o caso daquela história do Chico que a gente conversou. E aqui agora, né, você receber a orientação do que vai acontecer é uma coisa, você cria expectativas, você está envolvido e fortalecido, né, pela motivação que recebeu naquele momento. Mas estar ali presente é outra história, porque aí você começa realmente a ser testado, né, nas suas convicções. Subitamente apareceram no recinto interno e semicircular estranhos sequazes que sopraram búzios esquisitos e anunciaram a chegada do Dr. Teofrastos. Lembrando aquelas conchas, né, dando aquele toque, né, de trombone, só que nesse caso eram esses búzios. Guilherme, ao nosso lado, entre a massa agitada que gritava, desenfreada, começou a tremer descontroladamente. O momento, porém, era de algazarra, enquanto a multidão esperava ansiosa o anfitrião. Aqui e ali, no entanto, havia muitas expressões de pavor,
não só entre os encarnados como entre os desencarnados, que esperavam o início da função, constrangidos e vencidos por meio atroz. Apresentando rostos patibulares, essas entidades confrangiam mesmo aqueles que fossem portadores de sentimentos empedernidos, exceção aos que ali se encontravam tresloucados. O ambiente era irrespirável. Nuvens de fumo se elevavam abundantes, misturadas a odores acre fortes, como os derivados de plantas estupefacientes, e podia-se ver uma multidão espiritual de paixões insaciáveis, assoladas, que habitualmente se atiravam atormentados sobre os seus cômpares enjaulados na carne, em processos indescritíveis de vampirizações tormentosas. Acho que nem precisa descrever, né? Esperavam desditosos as lições infelizes em torno das técnicas da obsessão para continuarem o programa inferior de imantação psíquica nos seus antigos senhores, que passavam automaticamente a condição dolorosa de escravos. Então ele coloca: no passado eram senhores, ou seja, esses encarnados eram seus algozes, e agora se tornam suas vítimas, já que agora existe uma nova forma, estão numa nova forma, né? E numa nova forma existencial, que é a desencarnação. Não havia tempo para maiores elucubrações, pois nesse momento deu entrada no recinto singular cortejo formado por um grupo grotesco, estranhamente vestido, sustentando um sólio sob colorido pálio, em cujo assento se encontrava a hedionda personagem. Trajando roupa de cor berraste, que variava do arroxeado ao negro, ostentava grosseiro paludamento que lhe caía dos ombros e era sustido pelo braço esquerdo. O semblante aberto num sorriso que mais parecia um esgar, não escutava a ferocidade brilhante nos dois olhos quase oblíquos que se destacavam na face gorda e macilenta, sob uma testa larga de raros fios de cabelos empastados. Bigodes abundantes se perdiam nas suíças extravagantes, completando a visão terrificante e macabra. Então olha essa personagem que aqui, né, o esforço que Manuel Filomeno de Miranda faz para trazer para nós uma descrição como essa, prestando atenção nesses detalhes, sendo envolvido por essa atmosfera tão pavorosa, né, e tão angustiante onde eles se encontravam. Então realmente aquele foi um artista de conseguir fazer isso. O préstito bizarro voluteou por 3 vezes o picadeiro e se aquietou no centro. Então aquele cortejo, né, deu ali 3 voltas e depois parou no centro, né? Pois é, Brás, a imagem que ele vai criando faz a nossa mente projetar esse cenário, né, de acordo com as nossas lembranças, com a nossa imaginação. Como eu falei para vocês, hoje nós encontramos alguns filmes que trazem isso, que trazem cenários muito parecidos, né? Aquela horda de seres desequilibrados sendo controladas por uma mente mais dominante naquele local, e essa mente dominante é caracterizada, né, por uma imagem assustadora, intimidadora, né? Pois é, exatamente, soldado. Né? A ficção imita a realidade. Muitas vezes nós vemos na mente dos roteiristas, nas mentes dos artistas que criam esses cenários e criam essas maquiagens, situações que muitas vezes podem ser bastante reais, daquilo que eles próprios vivenciam através das suas experiências de desdobramento. Então vai saber, né, até que ponto a criatividade é algo que ele viu, algo que ele imaginou ou alguma influência que ele sofreu. Mas, de qualquer forma, isso se materializa através, né, dessa arte. Não deixa de ser arte, mesmo que seja nesse padrão tão inferior. O préstito bizarro voluteou por 3 vezes o picadeiro e se aquietou ao centro.
transferindo-se o terrível doutor Teofrastos para um palanque adredentemente armado, com gestos vulgares e ridículos, né? Houve um silêncio súbito, feito de expectativa e receio. Voltando-se para a multidão, começou a falar através de um microfone que levava sua voz às galerias por meio de vários projetores de som de alta potência. As palavras duras e impiedosas exprobavam os que se aterrorizavam ante o cumprimento do dever da vingança, explodindo ameaças e exibindo toda a prepotência de que se supunha possuir. O silêncio era aterrador. Nenhum som, nenhuma galhofa, excesso de quando em quando, alguns gritos de terror que partiam das arquibancadas. Temos hoje um caso de justiça, reticenciou. E para fazer-se mais temerário, apostrofou: julguemos uma criminosa que chegou da terra para os nossos presídios há quase um ano. Apareceram os que se poderiam chamar jurados, que tomaram lugar em assentos reservados, um acusador, duas testemunhas, uma de lamentável aspecto lacerado e outra apenas uma pasta informe, perispiritual, estiolada que, mantida numa cesta nauseante, foi colocada sobre uma mesa em destaque no centro do proscênio. Então olha só aqui, uma pessoa que perdeu tamanha o efeito da hipnose que ela sofria, que acabou perdendo o seu formato perispiritual, sendo conduzida nessa cesta nauseante. O livro Céu Azul traz um relato muito semelhante a esse, em que havia esse ambiente, havia esse cerimonial, essas personagens simulando um tribunal, simulando um julgamento. E parece mesmo, soldado. Infelizmente, nós vemos muito isso nesses filmes de terror que mostram nessas regiões sombrias. A Angelina colocou, aqui na nossa região estamos ajudando pessoas que se envolveram tanto às condições políticas do país. Essas pessoas não admitem a perda de alguns que tiveram à beira de surtos. Estão recebendo ajuda material e espiritual. Então o próprio ambiente terreno traz para nós, como eu coloquei para vocês, essa atmosfera de perturbação e desequilíbrio. E se isso, Angelina, foi percebido para eles aqui, através de um trabalho assistencial que é feito dessa ajuda material e espiritual, imagina o que aconteceu com eles no ambiente psíquico através das influências espirituais que estão recebendo. E daí, então, muitas vezes, a causa maior desse desequilíbrio se dá exatamente por causa das influências espirituais que levaram essas pessoas ao desequilíbrio. Então nós estamos vivendo aqui momentos bastante conturbados em várias esferas, e não apenas política, soldado, social, conflitos e tudo mais. E vamos lá. É todos os lugares, Brás? Então, assim, existe essa psicosfera, essa hipnose coletiva, levando comunidades inteiras a essa condição de desequilíbrio. E mais uma vez a gente vai lembrar, aquilo que nós olhamos aparentemente no nosso mundo material, nós temos que elevar o nosso pensamento e transcender a barreira da matéria e perceber o que acontece no plano espiritual. Porque ali sim acontece realmente esse grande caos que nós estamos vendo. Independente de religião, é uma questão espiritual, que é uma realidade, não é apenas um elemento de crença. Vamos lá, seguindo. Algemada e atada a uma corrente, jovem mulher de uns quase 35 anos foi trazida, acolitada por 2 guardas e conduzida ao palco da triste encenação. O semblante desencarnado e a expressão de loucura deformavam-na em grande parte. Andrajosa e imunda, quase rastejava, minada pela ausência de forças. O simulacro de julgamento era de certo constrangedor. A infeliz relanceou os olhos baços várias vezes, traduzindo o quanto de sofrimento lhe invadia o ser. O acusador, empertigado e ferino, narrou: esta mulher vem da terra após uma vida de abominação.
enganando-se quanto pôde, entregou-se a toda espécie de prazeres, assistida de perto por diversos cooperadores da nossa organização após os seus primeiros crimes. Tendo a oportunidade de fazer-se mãe 6 vezes consecutiva, delinquiu em todas elas, evadindo-se pelo infanticídio a qualquer responsabilidade para com os próprios atos. Olha só, uma mulher que cometeu o aborto 6 vezes. 6 vezes oportunidade de ser mãe, 6 vezes abortou, e não é apenas o aborto em si, é o motivo do aborto que foi essa indiferença, essa falta de responsabilidade com os próprios atos, nesse caso, da vida promíscua que levava. Na última vez, fez-se vítima da própria leviandade e desencarnou após terrível e demorada hemorragia que lhe roubou toda a possibilidade de sobrevivência. Olha só, né? Fabi colocou, né? E observe que ele fala que ela se auto-enganou. Exatamente. Então foi ali, né, a vivência da ilusão dos prazeres que ela tanto cultivava. Bom dia, Didima. E continua. Dentre os a quem ela impediu voltasse à carne, aqui estão 2 vítimas suas, em diferentes estágios. Um conseguiu retomar a forma anterior, mas apresenta os sinais das lâminas que lhe romperam o corpo em formação. O outro ainda dorme, hibernado, na forma desfigurada, graças ao despedaçamento sofrido no ato do aborto. Logo despertou, porém, no túmulo, alguns dias após o desenlace, acreditando-se viva no corpo, ignorante das realidades espirituais, um soldado nosso deu-lhe voz de prisão, entre aspas, pelos crimes cometidos e, algemando-a, trouxe-a ao cárcere em que tem estado até esse momento. A sua primeira vítima, que pertencia aos nossos quadros, apresentou queixa há muito, o que nos levou a assisti-la por alguns anos e agora nos reunimos para fazer justiça. O pobre espírito assistia a tudo, quase sem se aperceber. Parecia semi-desvairado, recolhendo a muito esforço mental algumas expressões esparsas, que, no entanto, não conseguia coordenar. Os insultos e doestos choviam, atirados em abundância. A testemunha, entre aspas, fez chocante narração várias vezes interrompida pelo vozerio das galerias, após o que uma voz se destacou na bulha, anunciando o veredito: culpada. Gargalhadas estridentes apoucaram de todos os lados. Dr. Teofrastos ergueu-se e, depois de receber mesuras dos comparsas, sentenciou: façamos com ela o que no íntimo sempre foi, uma loba. Acercou-se da sofrida entidade e, fitando-a escarnecedor, passou a ofendê-la vilmente. A vítima não apresentou qualquer reação. Era como se a sua visão se encontrasse longe, a fixar as evocações dos abortos delituosos a que se entregara nos dias de insensatez, que ficaram para trás, mas que não se consumiram. Já pensou isso tudo, Mani? Obrigando-a a ajoelhar-se, enquanto se lhe estrugia o dorso longo, no dorso longo chicote sibilante, ordenou de voz estertorada: víbora infeliz, devoradora dos próprios filhos, tome a tua forma, a que tens na mente atormentada. A tua justiça e a tua consciência. Obedece, serpente farmérica. A voz impregnada de pesadas vibrações deletérias e vigorosas dobrava os centros de parca resistência espiritual da atormentada e, diante dos nossos olhos, ao comando do sicário cruel, que se utilizava de processos hipnóticos deprimentes, atuava no subconsciente perispiritual, abarrotado de remorso da infanticida, imprimindo-lhe a tragédia da mutação da forma num horrendo fenômeno de licantropia
dos mais lacerantes. Choros convulsivos e gritos irromperam simultâneos das arquibancadas. A altercação foi geral. Repentinamente escutaram-se sirenes de alarme e a perturbação se fez total. Saturnino, a meia voz, buscou acalmar-nos aduzindo explicações. A visão horrenda para todos nós produziu em algumas centenas de reencarnados aqui presentes, constrangidos pelas forças obsessivas nas quais se encontram subjugados aos seus verdugos, choques muito profundos e violentos, que os recambiaram inopinadamente ao corpo, abençoada cidadela de defesa que a vida nos concede para aprender e recomeçar. Então aqui, o que o irmão Saturnino traz para nós é um relato de uma situação em que os encarnados, através do desdobramento, presenciavam aquelas cenas e rapidamente acordavam como se estivessem num pesadelo dos mais perturbadores. E ele chama exatamente esse chamamento à vigília, né, ao despertamento, né, como sendo exatamente ali uma questão de segurança, né, uma proteção que estar encarnado nos oferece. Então imaginemos esses espíritos que estão ali por uma questão de afinidade, acordando pavorosamente de um pesadelo em que essas imagens ficam ali impregnadas em suas mentes, mas de uma forma muito confusa. Simplesmente acordam, muitas vezes aos gritos, né, às palpitações, sudoreses e assim vai. Despertarão estremunhados esses espíritos, mesmo os que conservam a demência nos registros da consciência, retomando de estranhos e terríveis pesadelos, banhados de álgidos suores, amedrontados, chorosos, desesperados. E desejando esclarecer-nos com as sábias lições, continuou enquanto os distúrbios prosseguiam. Nesse sentido, é que o conhecimento do Espiritismo realiza a melhor terapêutica para o espírito, higienizando-lhe a mente, animando-o para o trabalho reto e atitudes corretas e, sobretudo, dulcificando-o pelo exercício do amor e da caridade como medidas providenciais de reajustamento e equilíbrio. Não há força operante no mal que consiga penetrar numa mente asfixiada pelas energias vitalizadoras do otimismo que se adquire pela irrestrita confiança em Deus e pela prática das ações da solidariedade e da fraternidade. E dando mais ênfase ao ensino, arrematou: aliando o esforço de cada um, deve envidar a benefício próprio. A prece é a fonte inexaurível que irriga o ser, renovando-o e aprimorando-o, ensejando também, logo após depurar-se, a aplainar além dos reveses e tropelias, arrastado pelas sutis modulações das esferas superiores da vida, onde aure vitalidade e força para superar todos os empeços. Paulatinamente, a ordem foi restabelecida, conquanto a evasão dos encarnados fosse muito expressiva na busca desesperada de refúgio aos corpos. Então aqui, pessoal, a gente para, né, nesse nosso trecho. Deixa eu só confirmar aqui. Uma página, 2 páginas, uma página e pouquinho. Deixa eu continuar rapidinho, vamos lá. A cena estranha continuou por mais alguns momentos, e o atormentado espírito da mulher-lobo foi, por determinação do chefe, remetido ao interior para ser colocado em defesa do anfiteatro. Houve ainda algumas outras demonstrações de hipnose elementar e grosseira, porém de efeito na multidão, atônita, quando o espetáculo foi encerrado após a saída do infame séquito e de seu Famanás. Um tanto deprimidos, saímos também, e voltando a respirar o hálito da natureza, quando chegamos à praça em que se encontrava a União Espírita Baiana, depois da jornada pelo mesmo processo, adentramo-nos para receber energias revitalizantes e esclarecimentos finais do vigilante benfeitor. Aqui nesse momento, né, até a gente começa a sentir
o ar mais puro, né, para a gente poder respirar depois dessa viagem tão sombria que a gente fez agora. Recompondo o círculo e carinhosamente recebidos pelos que ficaram, fomos concitados à oração após o que Saturnino, empenhado em esclarecer-nos, elucidou pausado. Aparentemente, os infelizes companheiros que mourejam no anfiteatro constituem segura organização a serviço do mal. Adestrados da prática ignomínia, supõem-se preparados para investir contra os espíritos atormentados que gravitam em ambos os lados da vida, emanados das paixões que os consomem, paixões cujo comportamento facilmente sintonizam com eles e outros afins, caindo-lhes nas malhas vigorosas que, em última análise, se transformam em instrumentos de que se utiliza a lei divina para corrigir os que ainda preferem os tortuosos caminhos. A gente vai falar sobre isso no nosso próximo encontro, desse mecanismo da justiça divina, permitindo que esses ambientes existam, mas sem que eles mesmos compreendam que estão tutelados por forças superiores que observam os seus movimentos e as suas ações. Muito tempo se passará até que as leis de amor, lei da vida, portanto, se estabeleçam em definitivo entre nós. Convém considerar que só o bem tem características de perfeição, por ser obra de Deus que é perfeito. O mal engendrado pelo espírito atribulado opera por métodos de violência e, dessa forma, é falho, o que atesta a sua procedência. Não fosse isso, e não nos poderíamos ter adentrado no recinto das intervenções malignas, pois o psicovibrômetro ter-nos-ia denunciado. A semelhança de um contato Geiger que detecta a radioatividade, o psicovibrômetro oferece o mesmo princípio, tendo, porém, as características magnéticas que registram a psicosfera do que dele se acercam, detectando as vibrações mais suaves que, então, disparam a agulha que incide num relé, que, por sua vez, comanda o circuito de alarmes espalhados pelas dependências adjacentes. Como procuramos sintonizar com o meio ambiente em que nos encontrávamos e aspiramos os mesmos resíduos espalhados no ar, mergulhamos naturalmente em densas ondas de baixo teor vibratório, que nos envolveram a todos, sendo que nós, Ambrósio e Glauco, passamos a sofrer os mal-estares compreensíveis, a que Guilherme, por sintonia constante, está habituado, e os demais encarnados do grupo, graças à condição do corpo orgânico, não experimentaram maior choque, permanecendo momentaneamente no mesmo teor de energias deprimentes que impediram a oscilação da agulha de registro do aparelho. Fosse, porém, o inverso, isto é, se o aparelho detectasse vibrações de baixo tom vibratório, nenhuma entidade das que ali se encontravam, desejando violar recintos superiores, poderia sutilizar o padrão de sua psicosfera para criar condição mais elevada. Sem dúvida que toda ascensão é lenta e áspera. Agradeçamos, portanto, ao Senhor. Teremos ensejo de retornar ao anfiteatro oportunamente para prosseguir observações e tarefas, quando, então, o irmão Glauco desempenhará a função específica junto ao nosso irmão Teofrastos. Os trabalhos foram encerrados quando os primeiros raios da alva venciam a teimosia da noite. Reconduzidos ao corpo, particularmente nossa pessoa, conservou lembranças dolorosas e angustiantes. O dia nos foi de inquietação e distonia emocional, como se a noite nos houvesse ofertado cruéis pesadelos, de cuja visão confusa não nos podíamos libertar. Então está aqui essa descrição, capítulo número 6, o anfiteatro, a descrição do ambiente e das experiências que eles vivenciaram nesse encontro com essa comunidade nas esferas inferiores do plano espiritual, né, pelas suas condições vibracionais. Então, ficamos por aqui, fechando o nosso encontro de hoje, deixando essas valiosas reflexões